rapaz deve estar agradecendo até hoje. O próprio promotor de justiça, né, atuando fielmente ao seu cargo, ele apontou para os júris, né, a informação que ali estava e pediu a absolvição. O próprio promotor de justiça, fazendo correto, jus ao seu cargo no momento ali com as informações que foram trazidas. O magistrado às vezes não tem conhecimento técnico específico, então ele vai e chama o amigo da corte, o amigo escuro, ou chama o perito judicial para traduzir aquela parte técnica toda e entregar para o magistrado. Olá pessoal, hoje estamos recebendo no QuintãoCast Victor Martins, advogado, perito digital, seja bem-vindo, Victor, e a nossa amiga Lívia Martins, advogada, também já participou com a gente aqui. E fala um pouco sobre o seu trabalho de perito digital. O trabalho do perito digital ele envolve essa análise de elementos digitais para a construção de provas, tá? Tanto para a construção de provas quanto também para a refutação de provas. Então nada mais é do que todos esses elementos tecnológicos. Hoje no cotidiano a gente tem aparelho celular, a gente tem notebook, a gente tem sistemas também inteligentes em carros, na geladeira, enfim, a gente está em volta da gente, o ambiente digital está disponibilizado em diversos recursos do dia a dia que a gente utiliza. Então o perito está ali para analisar todo aquele material com fins de utilização disso em processos judiciais, extrajudiciais, administrativos, dando aquela validade, perpetuando na busca da verdade dos fatos, as informações que estão ali, traduzindo isso em um laudo para que os profissionais de direito consigam entender ali a questão que foi em determinado cenário, em determinado fato. A gente pode falar que é um trabalho conjunto de colaboração. Um advogado na parte processual vai apresentar as coisas, o Victor tem um caso esse caso concreto, a pessoa chegou, a pessoa estava sendo... salvou a pessoa da prisão. A pessoa já estava no tribunal do júri, já estava em plenário, já estava com as pessoas já em julgamento mesmo, ou seja, todas as fases de investigação já tinham passado, e foi através de uma prova, o álibi digital... Acusação de homicídio. Ele estava em um local... apontaram que ele estava no local e o crime e ele foi pronunciado, estava lá o Ministério Público acusando ele de ter matado fulano de tal. Sim. E foi através da prova digital, do álibi digital, que, junto com o trabalho do advogado, apresentou a situação e falou assim, é impossível o fulano estar em tal local. Isso foi de tamanha importância que até o promotor, atuando obviamente como promotor de justiça, viu que diante daquela prova, aí o promotor de justiça falou, tem que pedir absolvição. Você conseguiu provar que o indivíduo estava em outro local fora do homicídio? Perfeitamente. É uma questão. Esse caso concreto? Foi por meio de uma prova testemunhal que falou que o réu estava em determinado local e cometeu homicídio. E foi por meio dessa prova tecnológica que foi desenvolvido o álibi digital e conseguiu comprovar que ele não estava, ele estava a 500 km de distância. E não tinha, em nenhum momento do dia foi tirado várias fotografias, a gente conseguiu tirar as informações através dos metadados. Para quem não sabe, resumidamente, os metadados dados falando sobre dados. Então, a fotografia, ela tem várias informações sobre o local que foi tirada a foto, a data, a hora, o equipamento que foi registrado, até mesmo se tiver em deslocamento, consegue ter a velocidade, tudo isso pode ser aferido nos metadados da foto. E com isso a gente conseguiu comprovar que o réu, na verdade, ele estava em outro estado enquanto estava falando e ele cometeu um crime, uma prova testemunhal. Então você tem uma prova técnica confrontando a prova testemunhal. Agora imagina quantas pessoas que estão numa situação dessa. Se você pegar, vou chamar de provas tradicionais, a investigação tradicional, então tem uma pessoa, a prova testemunhal, falando que fulano estava em tal local. Faz todas as investigações e tal, por mais que tenha o trabalho do advogado, das investigações da família mesmo que vai atrás, não se apura nada que tire essa pessoa do local. Então a prova testemunhal fulano falando que o ciclano matou o outro, é essa daí que serve. O mundo digital se interrompendo que salvou então
comprovou, né, contrapôs e provou que a testemunha ocular Estava mentindo. estava acusando. É isso? Aquela mentira. Olha, gente, olha o mundo digital, realmente é uma velocidade enorme. Tem que ter um profissional que acompanhe o caso específico. O Mauri, não é só lá no tribunal, na área criminal. Isso a gente tem que usar também a expertise, os profissionais, os peritos da área médica, da área de psicologia, de todas as demais áreas, para colaborar com o judiciário, com o magistrado, com o promotor, com o advogado, porque o judiciário não domina todos os assuntos, né? Então, quando chega na área que eu atuo de saúde mental, às vezes chega alguma demanda que envolve uma doença mental específica, o magistrado às vezes não tem conhecimento técnico específico, então ele vai e chama o amigo da corte, o amigo escuro, ou chama o perito judicial para traduzir aquela parte técnica toda e entregar para o magistrado. É como se fosse uma tradução daquela situação complexa toda, entrega para o magistrado falando, foi isso que o Vitor fez nesse aí que o rapaz deve estar agradecendo até hoje. O próprio promotor de justiça, né, atuando fielmente ao seu cargo, ele apontou para os júris, né, a informação que ali estava e pediu a absolvição. O próprio promotor de justiça, fazendo correto, jus ao seu cargo no momento ali com as informações que foram trazidas para o tribunal de júri. Bacana, salvou mais um inocente. Sim. Que Deus abençoe a todos, agradeço a sua participação no podcast. Eu agradeço. E mais uma vez, a doutora Lídia, À da Saúde Mental do AB, já participou com a gente. Eu agradeço mais uma vez. A vocês, internautas, curtam e sigam o nosso canal. Até breve. Até mais. Um abraço.